Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar sobre o projeto Eu Historiador, que a gente começou a trabalhar no início do ano e essa semana nós vamos concretizar esse projeto. Primeiro, eu vou relembrar a vocês o objetivo do projeto Eu Historiador. Surgiu de uma inquietação minha. Eu falei para vocês várias vezes, repeti, que estávamos vivendo um fato histórico muito importante. Há mais de 100 anos que houve a última pandemia que atingiu o Brasil. A gente começou o nosso projeto com uma aula especial tratando das características das principais pandemias e da que estamos vivendo em 2020, com as principais características e informações que a gente tinha até aquele momento. Vocês fizeram algumas pesquisas, algumas anotações, nós conversamos sobre e agora a gente vai concretizar esse trabalho de finalização. Eu esperei que a gente chegasse mais próximo do final do ano para que mais informações tivessem surgido. E a ideia é projeto Eu Historiador. Por que Eu Historiador? Seremos nós, sujeitos históricos, fazendo parte, vivendo esse fato histórico que vai estar em destaque nos livros de história. E nós iremos nos colocar, vocês no caso, irão se colocar no papel de historiadores. Como vocês acham que os filhos de vocês, se vocês tiverem, vão abrir na escola o livro de história e como é que vai estar lá o capítulo sobre a pandemia de 2020? Vocês viveram num mundo em que a gente tem tantas informações a serem buscadas. Eu vou propor que vocês escrevam um texto, tá? Contando como vocês acham que estará o relato sobre a pandemia de 2020 nos futuros livros de história. Então, primeiro de tudo é colocar a imaginação e a criatividade para funcionar e pesquisar informações, mas daquilo que vier de inspiração em vocês. O que vocês acham que vai conter nesse livro de história, nesse pequeno texto que vocês vão escrever? Quais as informações básicas? O que está sendo ainda, né, essa pandemia do coronavírus em 2020? E aí, fatos, curiosidades, vocês vão pesquisar, vocês vão colocar, usar criatividade, realmente como vocês acham que vai estar no livro de História do Futuro, o capítulo lá sobre a pandemia do coronavírus. Lembra que eu perguntei para vocês lá no início um apelido histórico para a pandemia do coronavírus? Eu expliquei o que era apelido histórico, mas eu vou explicar novamente. Apelido histórico, os historiadores se reúnem e acabam apelidando, por exemplo, a pandemia da peste negra na Idade Média foi um apelido histórico, assim chamei, para aquela pandemia na Idade Média. Dentre outros apelidos que a gente tem aí na história, vocês vão escolher, né, que será o título do texto de vocês, o tema, vocês vão colocar lá. Saíram alguns bem legais, mas se vocês quiserem mudar, relembrar aí, né, para colocar como título do texto. Mas esse apelido histórico será muito mais do que o título do texto que vocês vão produzir. Esse apelido histórico vai para uma votação nos stories do Instagram, que todo mundo vai poder votar, vai pedir para votar lá no seu apelido. Então, aquele mais votado, aquele mais criativo apelido histórico para a pandemia do coronavírus vai ganhar um prêmio. Então, a gente vai ter aí uma disputa em enquetes nos stories do Instagram, nada mais propício para esse ano que a gente teve esse ensino atípico remoto, e irá para a competição e o apelido histórico mais votado vai ganhar um prêmio. Faz parte do projeto também que vocês, além de produzirem um texto, vocês produzam uma arte, um desenho com pintura, usando a criatividade, que represente esse texto que vocês fizeram, que represente a pandemia
que vocês vão relatar no texto de vocês. Isso vocês vão fazer com a ProDiarte Cecília. Então, coloca essa cabeça super criativa que vocês têm para funcionar, para imaginar, para fazer uma viagem no tempo, né? No tempo histórico e lá no futuro imaginar como é que vai estar relatada a pandemia que estamos vivendo. Então, somos sujeitos e poderemos escrever essa história. É com vocês. O texto deve haver no mínimo 25 linhas, tá? O projeto, o trabalho, no contexto geral, vai estar valendo 3 pontinhos e eu informarei para vocês a data em que os apelidos históricos irão para votação nos stories do Instagram, para vocês pedirem para os amigos de vocês votarem lá nos stories, no apelido histórico de vocês, e vamos ver quem é que vai ganhar aí essa competição. Primeiro passo, produção de texto, escolha do apelido histórico, que é o título do texto. Vocês vão passar para mim. Esse texto, ele de preferência deve estar digitado, tá? Quem não tiver como digitar por Word ou por e-mail, digita para mim no WhatsApp ou no tradicional escrito mesmo, tá? Mas com uma letra legível para que eu possa compreender o que vocês escreveram. Além disso, primeiro passo, texto, e depois de vocês fazerem o texto, vocês vão gravar um vídeo recordando aí o projeto Meu Diário na Quarentena, que a gente fez também no início do ano. E agora, com toda essa bagagem aí vivida no ano inteiro, eu quero que vocês falem, abram aí a mente, abram o coração e falem o que foi viver esse ano tão atípico, esse ano histórico que a gente viveu, que a gente está vivendo, enfrentando a pandemia do coronavírus em 2020. Então, abusem bastante da criatividade também. Vocês podem fazer esse vídeo do jeito que vocês quiserem, do jeito que vier, assim, de criatividade, editado, não editado, apenas na selfie, falando mesmo como foi viver esse ano de pandemia em termos gerais. Vocês escolhem a forma como vocês querem passar essa informação em vídeo sobre a pandemia do coronavírus. Pode pegar também o texto que vocês fizeram e fazer uma leitura, ou então só falar mesmo da vivência, do jeito que vocês quiserem conversar, o que vocês quiserem compartilhar, editado e o que mais vocês quiserem. Esse vídeo ele é bem livre para vocês escolherem com criatividade a forma que vocês vão passar essa informação. Então, esse é o nosso último trabalho de 2020. Eu espero que vocês caprichem, que vocês usem a imaginação de vocês, façam pesquisas, usem da criatividade. Vamos fechar esse ano letivo com chave de ouro e eu conto com vocês para a gente finalizar com esse trabalho.